Muito bom dia, meus amores! Sejam todos bem-vindos a mais uma aula de Química do canal Educação. Professora Érica Ramos com vocês. Hoje nós vamos falar de estudos dos gases, dar continuidade. Aí eu não vou mentir, não. Hoje o negócio é mais embaixo. Hoje a gente vai arrasar no nível das questões envolvendo gases. Lembrando, conteúdo de estudo dos gases é visto em química e em física. Então, o que a gente fala aqui, você também vai utilizar nas aulas de física, tá bom? Oi, Marivânia, bom dia. Bom dia, Baixa Grande do Ribeiro, Uruçuí. Tudo bem com vocês, pessoal? Como é que vocês estão aí na sala de aula? Muito calor hoje? Aqui em Teresina, a máxima de hoje está prevista para 39. Mas, né? 39, a máxima prevista. Vocês sabem que essa temperatura é medida à sombra, né? Aí vocês imaginam a sensação térmica entre meio-dia e 3 da tarde. O negócio é pesado. Eu sugiro que vocês fiquem até o final da aula. Quando sair direto, correr para casa, tomar um banho, almoçar, tomar outro banho. E aí, você toda hora assim, ó, se jogando água, como diz minha tia. Toda hora se jogar um balde d'água, porque o calor tá grande. Tudo bem? Vamos começar? Hoje, 4 de outubro, vamos dar continuidade ao conteúdo de estudo dos gases. A gente vai tentar entender como essas transformações químicas envolvem proporções em massa, qual a relação da pressão, da temperatura, da constante envolvida. Então, nós temos muita coisa para ver hoje, tá? Hoje vamos fazer mais prática do que qualquer outra coisa. Lembrando as nossas aulas anteriores, quando a gente mostrou para vocês a equação geral dos gases, né? É quando você relaciona as transformações ocorridas por uma massa de gás constante. Ou seja, a massa permaneceu constante do início ao final da transformação. Quando isso acontece, o produto número de mol vezes a constante, ele é constante. Como assim? Olha, a equação de Clapeyron ou Clapeyron, por você, nunca rezei tanto. Em transformações de massa constante, quando a massa é constante, esse produto aqui, ele também é constante. Então, ele sai da fórmula, tá? Ele sai da fórmula e aí a gente resulta, através de deduções matemáticas, na equação geral dos gases. Que a equação geral dos gases relaciona suas 3 variáveis e também é importante você entender que relaciona estado inicial e estado final. Como assim, Érica? Olha, você tem as variáveis de estado de um gás no início da transformação, né? No início da transformação e após a transformação. Então, o gás inicialmente submetido a uma pressão tal, ocupando um volume tal, numa temperatura tal, passa, sei lá, sofre um aquecimento, temperatura aumenta. O que acontece com a pressão e o volume? Enfim, tudo isso a gente tem como descobrir. É através desses estudos que a gente consegue perceber a importância de você não calibrar o pneu do carro ou da moto com esses veículos numa temperatura elevada. Ou seja, o ideal é que você faça isso no início da manhã ou à noitinha, onde o tempo está mais tranquilo, né? Menos quente, também o carro não rodou tanto. É interessante que você faça isso geralmente pela manhã, tá bom? Faz toda a diferença. Atenção, Uruçuí, chegou com a gente aí. Muito bom dia. Bom dia, Matheus. Qual a sua escola, Matheus Santos? Diz aí para mim no chat. Nós estamos falando sobre o estudo dos gases, tá bom?
mostrando para vocês o que a gente já havia trabalhado e que agora nós vamos realmente colocar em prática, fazendo bastante questões, tentando descobrir como essas questões aparecem nos vestibulares, no Enem. Afinal de contas, né? Tem gente aqui assistindo a aula na segunda série, mas que vai prestar o Enem. Nós temos menos de 30 dias para a primeira prova. Tá bom? Oi, Baixa Grande do Ribeiro. Bom dia, meus amores. Olha só, eu espero que vocês já tenham anotado a equação geral dos gases. Eu falei no início da aula e vou repetir. É um conteúdo que você vai ver em física e em química, tá? Então, completamente interrelacionados. Você não vai se livrar desse assunto. Ah, não gosto desse assunto, não quero assistir a aula da Érica. Depois vai vir o Caio Breno com isso também. Tá bom? Presidente Vargas. É São Paulo? É, Matheus? Vixe, eu tô aqui, ó, burrinha, não sei. Não sei onde fica. Vamos lá. O que a gente pode concluir a partir dessa fórmula? Eu gosto de explicar olhando para a fórmula. Presta atenção. Quando você lembra da história da mangueira, que você tem a mangueira aqui com um determinado tamanho saindo a água, né? E aí você percebe que a água, nossa, a água tá fraca, né? A água tá fraca e eu quero aguar as plantas que estão um pouco distantes de mim. O que eu faço? Bom, você coloca lá o dedo. Ixi, fiz uma mangueira maior. Aí também, né? Aí não faz sentido, gatinha. Tá pior que o botijão, né, Renanzinho? Quando você reduz o volume, imagine que eu coloque aqui um tampão, um dedo, tampando aqui metade da saída de água da mangueira. O que você está fazendo? Você está diminuindo o volume de saída dessa água, não é, Baixa Grande do Ribeiro? A gente vai aguar as plantas, bota o dedão lá e a água espina mais longe. Como é que isso acontece? Vamos ver isso na fórmula, matematicamente falando. O que foi que eu fiz com o volume? O que foi que eu fiz com o volume? Eu diminuí o volume. Se eu diminuir o volume, que é a saída, né? O que foi que aconteceu com a pressão da água? Eu estou falando de gases comparando com a água, só para você ter noção, tá bom? O que foi que eu fiz com o volume? Diminuir. O volume era essa abertura aqui toda em que a água estava saindo, né? Por esse orifício. Diminuir o espaço, diminuir o volume ocupado por essa água. O que foi que aconteceu com a temperatura? Nada. A temperatura permaneceu constante. Toda vez que a temperatura permanece constante, eu tiro ela da fórmula porque ela não vai interferir no resultado. Mas, ao diminuir o volume, o que foi que aconteceu com a pressão da água? O que vocês me dizem? O que foi que aconteceu com a pressão da água? Ela aumentou. Foi justamente por conta desse aumento da pressão que eu consigo atingir, né, uma distância maior com essa mesma mangueira, tá bom? Foi por isso, Baixa Grande do Ribeiro. Então, essas grandezas físicas, elas são proporcionais entre a pressão e o volume. Se a pressão aumenta, o volume deve diminuir. Certo? Se a pressão diminui, o volume deve aumentar. Ok? Então, é só um pequeno exemplo para vocês. Então, vamos fazer. Essa questão já tinha até resolvido com vocês, mas eu resolvi trazer de novo, tá? Porque eu acho que está muito presente nas provas de física. E hoje em dia a questão do Enem é questão interdisciplinar. A gente não sabe mais o que é física, o que é química na prova, biologia também. Então, a gente tem que relacionar muito bem essas questões, principalmente, em especial, Canavieira! Chegaram por aqui, gostei de ver. Principalmente questões envolvendo
gráficos, tá? Então, primeira coisa, Baixa Grande do Ribeiro, o que tu vai fazer aqui? Tu vai olhar para esse gráfico e tentar entender que tipo de grandezas ele está relacionando. Então, aqui eu vejo, no eixo Y, o volume se relacionando com a temperatura no eixo X. O que eu posso observar é que cada vez que eu ando para a direita, que eu percorro essa distância à direita, a temperatura aumenta. Cada vez que eu faço esse percurso para cima no eixo Y, o volume aumenta. O que eu consigo perceber aqui? Eu tenho as transformações A, B e C. E os pontos 1, 2 e 3. Observemos o seguinte. Para a gente classificar o que é cada uma delas, basta a gente marcar, você vai lá no gráfico, se você tivesse na hora lá na prova do Enem, e ia fazer o seguinte, ó, do ponto 1 ao ponto 2, eu tenho o segmento A, transformação A. Então, do ponto 1 ao ponto 2, o que eu posso observar? Vejamos aqui, transformação A. No ponto 1, eu tenho o quê? Quais são as informações que eu tenho referente ao ponto 1? Bom, referente ao ponto 1, eu tenho aqui embaixo a temperatura, e ela é de 273. E tenho também, no ponto 1, tanto a relação com a temperatura, como a relação com o volume. O volume no ponto 1 é 22,4. O volume é 22,4. Eu tenho alguma menção em relação à pressão? Vai, minha filha, vai mesmo. Eu estou vendo alguma coisa falando da pressão? Não. Não necessariamente. Aqui não está sendo colocado nada de pressão, tá? De 1 para o 2. Vamos ver agora o ponto 2, porque eu tenho variável de temperatura e variável de volume aqui. Já no ponto 2, que ele foi de 1 para 2, ele sofreu essa transformação, nós vamos ter uma nova temperatura e um novo volume. Vejamos, qual a temperatura do ponto 2? A temperatura do ponto 2 é de 546 Kelvin. Ok? 546 Kelvin. E o volume ocupado no ponto 2? Também 22,4 litros. Então, que tipo de transformação está sendo evidenciada aqui no ponto A? Que tipo de transformação está sendo evidenciada no ponto A? Uma transformação onde houve manutenção do volume, certo? O volume permaneceu o mesmo. Quando o volume permanece o mesmo, eu tenho uma transformação isovolumétrica, isocórica ou isométrica. Eu tenho uma transformação isovolumétrica. E não ficou legal, não. Deixa eu colocar aqui melhor. Isovolumétrica. Isovolumétrica. Essa é a transformação que ocorre no ponto A, no segmento A, que vai do ponto 1 ao ponto 2. Como é que eu descobri isso? Eu fui avaliar os valores encontrados no gráfico. Tá? A resposta está no gráfico, eu não precisava descobrir em outro lugar, tá bom? Então, se eu sei que é isovolumétrica, vamos lá.
pode-se afirmar que as transformações A, B e C são, respectivamente, onde tem isovolumétrica, eu vou manter a possibilidade de resposta na letra A, na letra C e na letra E. Certo? Ixi, Maria. Renan, tá botando zoião, né? No meu desenho aqui. Nenhum retângulo eu tô conseguindo fazer mais. Olha aí, eu tenho 3 assertivas, né? Eu já pude excluir 2. Isso é muito importante, pessoal. Isso é estratégia na hora da prova. Você não deve se concentrar só em responder a questão. Ah, vou resolver todo o gráfico, vou interpretar todo o gráfico. Tu não tem tempo no Enem, tu tem 3 minutos por questão. E tem questões que você vai precisar de mais tempo, tá? Então, atenção Canavieira, Baixa Grande do Ribeiro e Uruçuí. Numa prova do Enem, ou a sua própria prova aí em sala de aula, você tem que ir, caso as questões sejam objetivas, né? Você tem que ir direto, cortando aquilo, eliminando aquelas alternativas que você tem certeza que não serão verdadeiras. Ok? Então, fiquei entre 3 aqui, A, C e E. Agora, eu vou avaliar a transformação B. A transformação B vai do ponto 2. A transformação B vai do ponto 2. Deixa eu fazer de outra cor aqui. Vai do ponto 2 ao ponto 3. Então, o que eu vejo nessa transformação aqui? No ponto 2, eu estou na temperatura de 546, num volume de 22,4 litros. Então, eu tenho aqui a transformação ocorrida em B, que leva o ponto 2 ao ponto 3. Que foi que eu observei? Eu observei que o volume no ponto 2 era 22,4 litros. E a temperatura era de 546. Temperatura 546 Kelvin. Aí eu devo ir até o ponto 3. Eu devo ir até o ponto 3. Quando eu olho para o ponto 3, o que eu posso observar? A temperatura permaneceu 546 Kelvin. A temperatura permaneceu 546 Kelvin. Mas o volume, este volume passou a ser de 44,8. Então, alguma variável permaneceu constante, pessoal? Temperatura ou volume? Alguma delas permaneceu constante? Ou as duas variaram? O que vocês me dizem? Temperatura no início, no ponto 2, era de 546. E no ponto 3, permaneceu 546. O volume aumentou. Então, neste caso, se a temperatura permaneceu igual, que tipo de transformação está acontecendo? Transformação isotérmica. Transformação isotérmica. Essa foi a transformação ocorrida no segmento P, referente aos pontos, a ida do ponto 2 ao ponto 3. Então, gente, se no ponto 2 a temperatura era 546 e no ponto 3 permaneceu 546, eu tenho essa temperatura constante.
Sempre que uma grandeza permanece constante, eu tenho um nome de transformação associado a ela. Nesse caso, é isotérmica. Aí eu venho aqui nas alternativas e procuro a próxima transformação. Isotérmica e isotérmica. Já na letra E, eu encontro a isobárica. Então, eu já excluo a letra E. Ah, professora, agora eu vou fazer o mamãe mandou. Vai não. Vai não, que tu não precisa disso. Olá, Gabriel. Seja bem-vindo. Obrigada pela sua participação, né? Chegada ilustre aí do Gabriel André. Então, vamos agora fazer a análise do ponto do segmento C, que leva os pontos 3 o ponto 3 de volta ao ponto 1, certo? Que leva o ponto 3 de volta ao ponto 1. Então, eu tenho o segmento C. O segmento C vai do 3 para o 1. O que eu preciso saber? Olhar a temperatura, olhar volume. Olhar a temperatura, olhar volume. Ou simplesmente eliminar. Eliminar. Por quê, Érica? Olha para cá. Olha só, Gabriel André, se liga aí. Olha, Marivânia. Eu tenho na letra A dizendo que o segmento C é isovolumétrica. E na letra C, dizendo que é isobárica. Veja, eu tenho uma relação volume-temperatura. Melhor do que eu perder tempo analisando temperatura e volume, anotando valor, fazendo igual eu fiz com o ponto A e o ponto B, o que eu observo? O 3, no ponto 3, era 44,8. Quando ele desceu e veio para o ponto 1, o volume foi para 22,4. Então, isso pode ser chamada de isovolumétrica? Se o volume mudou, como é que eu vou chamar de isovolumétrica? De jeito nenhum, tá? De jeito nenhum. Não é isovolumétrica. A isovolumétrica quer dizer volume constante, não é, Marivânia? Pois é, mas neste caso eu observei que o volume saiu de 44,8 para 22,4. Então, não é uma transformação isovolumétrica. Só pode ser isobárica. Gabarito dessa questão, letra C. Ok? Tudo bem aí, pessoal? Todo mundo entendeu? Por que é a letra C? Porque na letra A está dizendo que é isovolumétrica. E para ser isovolumétrica, você deve ter o volume constante. E aí eu observei que o volume variou de 44,8 para 22,4. Então, esse volume ele não permaneceu constante para ser chamado de isovolumétrica. Tá bom? Vamos outra. Essa daqui, ela é um pouco cruel. Não vou mentir. Então, olha só. O que eu preciso de vocês aqui? Eu preciso dizer para vocês que em uma mistura gasosa, cada gás influencia individualmente na pressão e no volume. E tudo isso depende da sua proporção em mols, ok? Então, toda mistura gasosa, como, por exemplo, o ar atmosférico, tem em seus constituintes uma influência específica sobre a pressão e sobre o volume daquela mistura. Então, imagine 2 recipientes, um contendo 1 mol de gás hidrogênio
e o outro contendo 1 mol de gás nitrogênio. Aí, imagina o seguinte, eu vou misturar esses caras. Eu vou colocá-los juntos num recipiente. Num recipiente maior, tá? Um recipiente de um volume de 1 litro. Tá bom? Um volume de 1 litro. Então, modificou a quantidade de H2 e de N2? Não. Eu permaneço 1 mol de H2 e 1 mol de N2. Porém, agora eles terão uma nova pressão, um novo volume, tá? Então, uma quantidade, uma porcentagem diferente. Veja, eu devo ter aqui o número de mols total dessa mistura sendo 2. Por quê? Porque é o número de mol do gás hidrogênio, o número de mol do H2, mais o número de mol do N2. Neste caso, o número de mol total da mistura é de 2 mol. Então, eu tenho 2 mol de gases na mistura. Certo? Então, é como se 2 correspondesse a 100%. Se eu perguntasse para vocês, qual a fração molar de cada gás dentro dessa mistura? O que é fração molar, Érica? Olha, se liga que aqui é um aprofundamento. Fração molar é como se fosse a porcentagem em mol de cada um desses constituintes. Para eu descobrir a fração molar do gás hidrogênio, eu pego o número de mol de hidrogênio e divido pelo número de mol total, certo? Se eu quiser saber a fração molar do gás nitrogênio na mistura, eu pego o número de mol de gás nitrogênio e divido pelo número de mol total. O que eu encontro? Vamos lá? Eu tenho quantos mols de N2? De H2 eu tenho 1 mol. Qual é o número de mol total? 2. 1 dividido por 2, 0,5 em relação ao H2. Número de mol de gás nitrogênio, só tenho 1. Qual é o número de mol total da mistura? 2. Então, eu também tenho uma fração molar de 0,5 para o N2. O que a fração molar quer me dizer? Como eu havia dito para vocês aqui, é como se me dissesse a porcentagem de cada um nessa mistura. É como se eu dissesse para vocês o que, Gabriel André? Existe 50% de H2 e 50% de N2. Certo? Então, dentro dos estudos de mistura gasosa, eu posso calcular a fração molar. A fração molar me diz a proporção em mols que eu tenho daquele constituinte, né, em relação ao todo, certo? Em relação ao todo. A pressão parcial, gente, a pressão parcial de qualquer gás em uma mistura gasosa, a gente descobriu a fração molar, que é o primeiro passo. A pressão parcial de um gás, no caso do H2, por exemplo, aqui no exemplo que eu estou citando, é a pressão total vezes a fração molar dele. A pressão parcial do N2 é a pressão total vezes a fração molar do N2. Então, tudo depende da proporção em mols que eu tenho de cada gás constituinte, certo? De cada gás constituinte. Além da fração molar,
e da pressão parcial, eu também posso descobrir o volume parcial. Como é que eu descubro? Para você descobrir o volume parcial, por exemplo, de H2, é só pegar o volume total, no caso, que é 1 litro, vezes a fração molar. Para eu descobrir o volume parcial do N2, basta que eu pegue o volume total e multiplique pela fração molar do N2. Então, vocês percebem que tudo depende dessa fração molar. Essas fórmulas que eu estou mostrando para vocês, elas podem ser resolvidas, na verdade, pode ser resolvido sem elas, fazendo regra de 3. Tá? Então, essa questãozinha aqui, ó, essa questãozinha aqui, eu vou deixar para casa com as anotações, tá? Com as anotações que eu fiz aqui, eu quero que você utilize para resolver, tá bom? Beleza? Eu vou deixar 3 minutinhos para vocês copiarem aí, Renanzinho, por favor.
tempo que sobra. Deu tempo que sobra. Deu pra vocês copiarem aí, né? Eu quero esse exercício para casa. Viu? Então, exercícios agora em classe que nós vamos fazer. Veja, questão 1. Um mergulhador numa profundidade de 76 mil metros, está sob uma pressão de 8,380 atmosferas. Qual deve ser a porcentagem em mol de oxigênio em um cilindro de mergulho para que na profundidade mencionada a pressão parcial na mistura seja de 0,210 atm, a mesma que no ar a 1 atm. Admita que o cilindro contenha somente nitrogênio e oxigênio. Meu amigo, aí eu botei, foi para matar, não foi não? Não, meu amigo, comigo tem que ser assim, dá certo esse negocinho aí, que é só questãozinha real besta, pro neném olhar e marcar direto, ó. Não, comigo não. Comigo tem que ter um negócio de com força. Primeiro eu fui devagar com vocês. Botei o PVT inicial, PVT final, e agora que vem os problemas. É igual menino na educação infantil. Primeiro tem que aprender, como diz meu filho, a somação, que é a adição. Depois a subtração, a multiplicação, a divisão. Aí você vai para os problemas matemáticos. Então, é mais ou menos aí. Então, imagine que o Renanzinho, vou fazer aqui o Renanzinho. Renanzinho estava mangando do meu desenho. Imagina que aqui é a areia da praia. E o Renanzinho, tá lá embaixo, o Renanzinho. Oh, meu Deus. Ó o Renanzinho. Gente, é as pernas do Renanzinho, né? O cilindro aqui atrás, ó. E ele com as mãozinhas. Aqui mergulhando. Renan mergulhando. Aí ele tá lá embaixo. 76 mil metros de profundidade. Tá lá o Renanzinho. É? A pressão lá embaixo, a pressão aqui é de 8,38 atm. Érica, tu tá desenhando só para poder mangar do Renan? É não. Entendam o seguinte, também a gente aproveita. Mas é porque toda questão que envolve problemas... Não, Marivane, não sai não, fique aí. Toda questão que envolve problema, raciocínio, essas coisas, a gente tende a uma dificuldade maior de, né? A gente tem uma dificuldade maior para compreender as coisas. Então, que tal desenhar? Desenha o passo a passo, né, Marivânia? Desenha para tu tentar visualizar qual é a situação que ele está te propondo. Então, ele diz que um mergulhador está numa profundidade de 76 mil metros sob uma pressão de 8,38. Então, é a pressão lá embaixo. Tá bom, Uruçuí? É a pressão lá embaixo, 8,38. Aí, ele quer saber qual a porcentagem em mol de oxigênio em um cilindro de mergulho para que na profundidade mencionada a pressão parcial na mistura seja de 0,21. A mesma que no ar a 1 atm. Então, eu quero saber qual é a quantidade de oxigênio que eu devo ter, né? A porcentagem em mol. Então, vamos pensar no seguinte. O cilindro... Vai mangar do meu cilindro também não, viu, Renan? O cilindro, meu não, que é o teu que tu tá usando para respirar lá embaixo. O cilindro tem gás oxigênio e gás nitrogênio. Então, eu quero saber a porcentagem de oxigênio que eu devo ter para que a pressão parcial da mistura, ou seja, a PO2, a pressão parcial do oxigênio, seja de 0,21 atm.
Galera, ele está dizendo que é a mesma no ar A1 ATM. Ou seja, é a mesma pressão lá de cima, pressão parcial na superfície, né? Na superfície. A pressão parcial do oxigênio no ar atmosférico é de 0,21 atm na pressão a nível do mar de 1 atm. Eu vou lembrar uma coisa para vocês. Eu vou lembrar que existe o cálculo dessa porcentagem em termos de fração molar. A fração molar do oxigênio é o número de mol do oxigênio dividido pelo número de mol total, né? Eu vou me referir só em relação ao oxigênio, porque a questão só está falando dele, tá bom? Outra coisa, o que tem a ver pressão parcial, Érica? Pressão parcial do oxigênio, por exemplo, é a pressão total vezes a fração molar do oxigênio. Não quero que vocês me deem resultado, não. Eu vou dar 3 minutinhos para vocês tentarem desvendar. Tipo, professor, ó, eu acho que a senhora deve usar a seguinte fórmula, isso, isso e isso. Eu acho que a senhora deve, tá bom? Eu quero que vocês pensem, olha para essa questão. Qual é a porcentagem em mol de oxigênio, ou seja, a fração molar do cara, né? Multiplicada por 100. Lá no cilindro de mergulho, para que na profundidade mencionada, que é essa profundidade aqui, onde está o Renanzinho, ó. Não é Renanzinho nem Renan, é Renanzinho. É Renanzinho aí. Para que na profundidade mencionada, a pressão parcial na mistura, ou seja, a pressão parcial do oxigênio, seja de 0,21 atm. A mesma que no ar atmosférico, que é de 1. Admita que o cilindro contenha somente nitrogênio e oxigênio, ou seja, a pressão parcial de um com a pressão parcial do outro vai ser a soma da pressão total. Eu vou até deixar aqui em pausa para vocês. 3 minutinhos, Renan.
Partiu faculdade, né, Gabriel André? Então, quem quiser também, tá nessa situação aí do Gabriel, na correria para ir para a faculdade, tem que aproveitar as aulas, tem que ficar ligadinho, tem que tentar responder. Gente, eu dei a questão para vocês aqui, olha. Para tu saber a fração molar, tu já tem a pressão parcial, que é 0,21, e já tem a pressão total do Renanzinho lá, ó, 8,38. Aí é só aplicar na fórmula, meu povo. Aí correr pro abraço, como diz o professor Fernando, bora ser feliz. Pressão parcial de O2 é igual à pressão total vezes a fração molar do O2. Qual é a pressão parcial do O2? 0,21. Igual. Quem é a pressão total? 8,38. Vezes a fração molar de O2. Certo? E aí, vou trazer o 8,38 para cá. Vamos organizar aqui essa bagaça para a galera não confundir. Então, a fração molar de O2, pessoal, resulta em 0,025. Mas ele quer saber a porcentagem. É só multiplicar por 100%. Multiplicando por 100%, qual é a porcentagem de O2? 2,5% de O2. Beleza, pessoal? Ok? Ok? Tá aqui o resultado da minha primeiríssima questão. Para você descobrir a porcentagem de algo, como está aí em proporção à fração molar, é só você multiplicar por 100, tá bom? Então, se eu quisesse saber a fração molar dele, né, lá acima, era só multiplicar pela pressão total. Simples assim. Simples assim, tá bom? Vamos para a questão 2. Olha essa questão 2, eu vou misturar. Olha, nós temos esse recipiente, tá? E aqui eu tenho uma torneira em que eu separo os gases. Essa torneira aqui, eu separo os gases. Certo? Separo os gases. Aí considere que o volume aqui do canozinho é desprezível. Tá? Então, você desconsidera aí esse volume e considera apenas o volume do recipiente do N2, porque quando eu abrir a torneira, o que tem nesse recipiente vai se misturar com esse aqui. Vocês sabem que os gases, eles se expandem, se difundem com muita facilidade. Então, analise comigo. Você tem o N2 com uma pressão de 1 atm em um volume inicial de 3 litros. E aí você tem o O2 com uma pressão inicial de 5 atm e um volume inicialmente de 2 litros. O que é que vai acontecer com eles? Eu vou liberar geral. Eu vou abrir a torneira e eles vão se unir, se misturar, tá? Então, o que que acontece aqui? Eu passo a ter um volume maior, pessoal. Qual seria o volume final para esse sistema?
Qual seria o volume final para esse sistema? Eu quero, cadê Baixa Grande do Ribeiro, Bonfim do Piauí, Canavieiro, Uruçuí? Vambora, galera. Tu pode até não estar entendendo os cálculos, tudo bem, mas essa interpretação aqui dá para entender. Eu tenho como se fosse duas bombas interligadas por uma torneira, né? E aí eu vou abrir essa torneira e vou deixar os gases se espalharem. Quem estava aqui no N2 vai também procurar ocupar o volume que tem lá do O2. Eles vão se unir. Não vai ter mais essa separação. Qual seria o volume final? Tanto para o nitrogênio como para o oxigênio. Porque nós sabemos que todo gás ocupa 100% o recipiente em que ele foi colocado. Então, pense aí um pouquinho. Vamos só tomar uma água e vocês, ó, bebe água pensando que já já a gente está de volta. Aguardo vocês.